Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 595 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que viveu 5 dias sem o marido e posso dizer que sentiu saudade, vai. Olha aí! Senti saudade, marido! Fiquei com muito medo de fazer uma abertura machista. Falar que eu preciso de você? Preciso porque eu te amo, amor. Sim, não porque eu não conseguiria fazer nada, mas é por isso. Mas olha só, eu queria peraí, falar... mas você viu quantas coisas eu faço, né? É, faz bastante coisa. Faz. Valorizou. Faz bastante coisa. Eu conseguiria fazer todas? Ela conseguiria, como tanto consegui. Que conseguiu, mas faz. É bom dividir o fardo, né? É isso aí, casamento é isso. Quando você viajou um mês atrás, eu também senti o peso que é, né? De saber assim, nossa, isso não acontece sozinho em casa, né? É, a comida, né? Não aparece pronta na mesa. Então. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, meu marido, que está nesse podcast de Palíndrome. Olha isso. Palíndrome? Ah, o número? 595. Olha, você teve essa ideia agora. Quanto eu falia 595 pra frente e pra trás. Aqui a mente é muito rápida, muito gente. Rápido. É muito Sabia rápida. que a Adriana de frente pra trás também é a Adriana? Não é. Mas meu apelido Ana é um palíndrome. Quando o seu apelido foi Ana? Podia ser, os espanhóis têm dificuldade de falar meu nome, gente, olha só. Ai, gente, nós estamos aqui naquele estilo de episódio coringa que nós temos aqui dentro do podcastirmãos.com, que é a caixinha de perguntas que a gente abre para as pessoas fazerem perguntas e nos ajudarem com temas. Por quê? Semana passada tive uma viagem extraordinária em todos os sentidos, porque surgiu em cima da hora e foi uma viagem muito especial que eu fiz para a Alemanha. Eu quero contar um pouquinho dela aqui para vocês e responder outras perguntas que os nossos ouvintes enviaram também para essa conversa mais íntima que nós temos aqui com vocês na caixinha de perguntas do podcastirmãos.com. A primeira pergunta que eu tenho aqui pra fazer... Não, pera, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: como você se sentiu no dia do aniversário da sua esposa, você não estava com a sua esposa? Vai já na cara, assim? Logo, pra tirar o elefante do meio da sala. Jogar... É isso aí. Eita, vamos fazer uma DR aqui no começo desse episódio? Não, gente, enfim, né, foi difícil, porque semana passada foi aniversário da Adri, e uma semana não, eu viajei na segunda, mas na quarta-feira anterior eu fiquei sabendo que eu teria essa viagem. Então, assim, foi pá! Surgiu. E quem me acompanha, né? Quem me segue no Instagram, meus 3.000 e poucos seguidores no Instagram, viram e puderam acompanhar um pouquinho dessa viagem que surgiu em cima da hora. Só que, assim, tem aquela expressão em inglês que é o bittersweet, né? O bittersweet. Que é o amargo e doce ao mesmo tempo. E foi exatamente isso. Quando eu fiquei sabendo da viagem, eu falei, caramba, uma viagem pra Alemanha, assim, em cima da hora. Comecei a pensar em todos os compromissos que eu tinha. Isso dá pra manejar, isso aqui dá pra jogar pra lá, isso aqui eu consigo adiantar e tal. Nossa, tem o aniversário da Adri. O aniversário da Adri é terça-feira que vem. E agora que eu faço? O aniversário da esposinha não dá pra mudar, né? Não deu pra adiantar, não deu pra trás. Se bem que a gente comemorou antecipado e tal. Mas enfim, conversei com você, né, esposinha? A gente, né, fez essa DR antes e decidimos aceitar o desafio. E você comemorou aqui sozinha, mas não sozinha, cercado de amigos. Então, no fim, foi tudo muitas legal. aventuras. Fala que foi legal, Adri. Foi legal, fala que valeu a legal. pena, fala. Valeu a pena ficar sem você? Fala que valeu a pena tudo. Não, nossa, tudo. Tá tudo valeu a pena. A semana valeu a pena. Não, foi o que eu falei legal. pra ele. Eu falei, você tem que ir, não tem discussão. É ponto, é isso, tem que ir, a gente ponto. lida com isso, né? E a gente lida com isso, exatamente. Mas a primeira pergunta que eu queria responder é do nosso amigo Cacau Marques, que mandou, que rolê é esse de Alemanha? Porque eu tava colocando umas coisinhas aleatórias sobre essa viagem, mas o que aconteceu foi isso, né? Eu recebi o convite na quarta-feira da nossa organização, o MF, com a qual a gente trabalha, uma organização missionária que trabalha com o leste asiático. Eu sou o coordenador de comunicação da OMF para os países que não têm centro de mobilização da OMF, né? Então, assim, aqui na Europa, por exemplo, tem no Reino Unido, tem na Holanda, tem na Suíça,
França, tem na Alemanha, em alguns países da Ásia tem, né? Tem na Tailândia, tem no Japão, enfim, em todos esses países existem centros de mobilização. Eu, né, no meu colo, cai a responsabilidade de coordenar a comunicação nos outros países onde não possuem um centro da OMF, que aí no caso é Brasil, toda a América Latina, tem nos Estados Unidos também e Canadá, mas América Latina, incluindo o Brasil, países da Europa como Espanha, Portugal, Itália, França, países da África. Então, essa é a minha responsabilidade. E iria acontecer na Alemanha, nessa semana de segunda a sexta, um encontro da comunicação da OMF na Europa, da qual eu faço parte dentro da New Horizons, que é essa maneira de mobilizar dentro dos países onde não tem centro de mobilização. Só para dar uma contextualização em tudo isso. E esse encontro iria acontecer, e uma pessoa achava que tinha me convidado, a outra achava que tinha me convidado, eu estava ficando de fora. Na quarta-feira eu fiquei sabendo, surgiu essa oportunidade, vamos comprar passagem, conversa e tal, e aconteceu esse encontro de segunda a sexta na Alemanha. Cheguei na segunda, passei o dia todo viajando, porque o pessoal fala assim, legal, vocês estão na Europa, dá pra... É tão fácil, né, de um país pra outro e tal. Só que assim, a gente tá aqui a 3 horas de Madrid, que é a capital onde a gente tomaria avião, e o encontro foi a 2 horas de trem de Frankfurt, na Alemanha. Então tinha todo o rolê de chegar no aeroporto de Madrid, de lá ir pra Frankfurt, e de Frankfurt chegar na cidade onde seria o encontro, que é onde tem a sede da OMF na Alemanha. Mas olha só, gente, ouvindo assim parece que é super fácil, né? Mas não é fácil, não. Não é fácil. Perrengue, comprar passagem pra trem. E olha, gente, pra comprar passagem pra Madrid foi assim, um estresse tão grande. Porque a gente tava concentrado nossa, em comprar passagem de avião, que é o mais difícil, né? Você conseguir achar passagem que encaixe dentro dos horários do encontro que vai acontecer lá e tal, como tudo vai acontecer. E deixamos pra último momento não, né? Depois que conseguimos esses primeiros passos, pensar como chegar a Madrid. E a gente tem trem aqui que vai de Linares a Madrid. E quando a gente começa a pesquisar trem, tá tudo lotado. Tudo esgotado. Sem opção. E com a passagem de avião já comprada. E agora como que a gente vai chegar em Madrid, né? Enfim, a gente tá... O nosso carro furou o pneu, a gente tá sem step, não daria pra ir pra Madrid. Não dá pra ir de Foi carro. Uma loucura. Mas aí eu lembrei, marido, BlaBlaCar. BlaBlaCar eu tive duas experiências. Você que tá ouvindo o podcast, eu acho que já está acostumado com BlaBlaCar. Mas aqui as pessoas até que não utilizam tanto BlaBlaCar como no Brasil. Não sei, eu tive essa impressão. Não sei. É que talvez aqui em Linares, né? Aqui não é qualquer cidade da Espanha que tem Uber, por exemplo, né? Não. Mó briga. Uber, taxista aqui. O rolo é bem forte. Por exemplo, Barcelona não tem Uber de jeito nenhum. Enfim. Madrid eu sei que tem, mas aqui na nossa cidade não tem. Então, assim, essa coisa do transporte compartilhado não é tão popular, assim. Quando as pessoas precisam, vão tomar um táxi, né? Como os incas e maias faziam. Táxi ou ônibus ou trem. E como tem muita opção de trem, as pessoas geralmente não se preocupam, né? Vai lá pra estação de trem, pega o trem pra qualquer outra parte da Espanha. Mas daí, de repente, não tinha trem e começamos a pesquisar. Você tinha tido 2 experiências com BlaBlaCar. Sim, uma muito boa. A primeira foi perfeita, você conseguiu agendar com 10 dias de antecedência. Sim, pagamento direitinho. Sofri um interrogatório dentro do carro? Sofri, passei por um interrogatório. Porque você tá na Espanha. Por que Linares? Por que Linares? Se sua família é italiana, por que vocês não estão na Itália, estão na Espanha? Essas perguntas básicas, a gente já tá, assim, acostumado a responder, né, amor? Sempre tem que responder. Mas foi muito boa, a primeira experiência foi muito boa. Aí você relaxou, né? Você falou assim, não, deu tudo certo, a volta, isso quando você foi pra Málaga, pra Granada. Pra Pra pegar a carona depois pra Málaga. Aí na volta você falou, beleza, foi tão fácil na ida, na volta vai ser fácil também, né? Aí, de repente... Aí, gente, eu não conseguia pegar corrida de jeito nenhum. Todas as corridas que eu tentava, eles cancelavam todas. E assim, de um dia antes, sabe? Porque, na verdade, eu já tinha deixado agendado uma corrida. E aí o cara me escreveu pedindo desculpa, cancelando minha corrida, falando que ele resolveu não viajar mais naquele dia. E era um cara que quase nunca cancela a sua viagem. Porque tem essas classificações dentro do BlaBlaCar. Enfim, então aí foi ruim. Aí eu tive que voltar de ônibus. Mó loucura, passei mal no ônibus. Paulinho teve que me buscar numa cidade antes. Enfim, passou. Estou viva aí inteira. Mas aí eu falei pro marido, a única solução pra você ir pra Madrid é BlaBlaCar. Porque assim, se eu fosse de ônibus, eu não conseguiria chegar a tempo. Eu teria que chegar na noite anterior. E aí teria que arrumar um lugar pra dormir em Madrid.
Madrid e tal, seria tudo muito mais complicado, além de perder um dia a mais de estar com vocês aqui em casa. Aí a Adri me falou do BlaBlaCar, eu falei, putz, já pensou se o cara cancela? A gente fecha com ele cancela e eu perco esse voo e tudo que tem envolvido, né? Mas resolvemos confiar, conseguimos um cara lá que era Gold, que quase nunca cancela e tal. Conversei com ele antes, falei, cara, certeza que você vai? Não vai cancelar? Ele falou, não, eu vou porque eu tenho voo também. Então aí foi legal. Consegui ir na segunda de manhã mesmo, então acabou combinando tudo de acontecer na segunda, consegui chegar em Madrid, pegar o voo pra Frankfurt, de Frankfurt pegar mais 3 trens, trocando em estações, pra chegar na cidadezinha onde foi o encontro lá, que é realmente no meio do nada, assim, é literalmente no meio do nada. Mas olha só querendo dar um spoiler do final da conversa, eu trouxe aqui até essa curiosidade do BlaBlaCar, porque pra mim foi muito, muito Deus mesmo conectando o Paulinho com o motorista do BlaBlaCar. Porque foi muita loucura, gente, porque realmente a gente teve muita dificuldade. Eu não vou conseguir expressar pra vocês em palavras qual foi a dificuldade e o estresse da gente. De um dia a gente todo, foi a gente na gastou estação um de dia. Trem, enfim, pra tentar acompanhar a estação de trem. A gente tinha, assim, eu tinha 2 dias pra adiantar todo o trabalho e um desses dias a gente gastou só tentando saber como chegar em Madrid. Só como vamos pra Madrid e tal. Só que o que foi de muito mão de Deus nisso? Porque o cara tava voando pra Guatemala no mesmo dia que o Paulinho ia voar pra Alemanha e ele voltaria de Guatemala no mesmo dia que o Paulinho voltaria da Alemanha. O voo dele então, chegaria tipo, spoiler, né, do uma final. hora depois do meu voo, 1h30 depois do meu voo, no fim acabou chegando junto, tipo assim, eu não esperei nada, sabe? Eu cheguei, peguei a mala, encontrei com ele e voltei de carro pra cá, assim, eu tive carona pra ir e pra voltar e a gente fez uma grande amizade, porque cara, muito doido são 3 horas de ida doido, dentro do carro, mais 3 horas conversando na volta, assim, a gente virou grandes amigos, sabe? Tipo, eu sei mais da vida dele e ele da minha na última semana, assim, do que muitos dos nossos amigos, né? Então, assim, foi muito legal, temos um novo contato aqui na Espanha, né? E queremos estreitar esse relacionamento aí de alguma maneira nas próximas semanas aí. Orem pelo Miguel, nosso novo amigo aqui, que a gente quer desenvolver relacionamento. Mas, enfim, foi isso. E aí, nessa semana, lá na Alemanha, eu estava, né, com pessoas de outras partes da Europa, como eu disse, né? Tinham ingleses, tinham alemães, tinham holandeses, suíços, né? Então, assim, foi uma troca de experiência de conhecer um pouco mais, né, de realidades diferentes da Europa e todos eles com o coração voltado para o leste asiático, que é o foco do envio de missionários da OMF para lá, né? A OMF tem 2.500 missionários no leste asiático, é muita coisa, é muita gente. A gente conversando sobre como mobilizar nesse sentido, sobre como... E assim, existem países do leste asiático em que tem dificuldade de entrar como missionário, dificuldade de ter e compartilhar informações de lá. Então, como comunicação, a gente conversou sobre tudo isso. Mas sabe o que mais me chamou a atenção nesses 5 dias de encontro? E assim, não era assim um baita encontro, não. Éramos 14 pessoas. Então, é assim, era o dia todo reunido, conversando e... Programação pesadíssima, né? Pesadíssima no sentido de que, assim, era café da manhã, reunião, coffee break, reunião, almoço. Reunião, coffee break, reunião, janta e depois a noite livre. Mas, assim, era o dia todo junto e no tempo livre. Só estávamos... Depois da reunião, depois da janta, não tinha outra reunião? Achava que tinha. Aí não, mas, tipo, a gente tava junto, né? Porque éramos 14 pessoas na sede da OMF lá, só nós, entre nós, e conversando e gastando todo o inglês que eu tenho e o que eu não tenho também. Mas o mais louco de tudo isso, que meu coração é brasileiro, mas eu acho que a minha mente já é muito mais europeia nesse sentido, não espanhola, porque a Espanha não é assim, mas europeia, no sentido da naturalidade da pontualidade. Gente, eu chegava a arrepiar quando isso acontecia, sabe? Como as coisas acontecem sem ninguém estressado, de vamos começar, tá dando na hora, temos que aproveitar e tal. O café da manhã estava marcado para as 8, às 8 horas estava todo mundo tomando café da manhã. A primeira reunião estava marcada para as 9, não precisava ninguém sair correndo, vamos gente, vamos, senão a gente não vai ter tempo de conversar tudo e tal. Às vezes eu chegava às 9 e já estava todo mundo, eu era o último a chegar no lugar e eu estava sendo pontual. E já estava todo mundo sentado e tal. Olha, no que eu sentava, começava o negócio. Foi igualzinho o retiro das mulheres latinas que eu participei. Com certeza. Só faltou a mulher batendo de quarto em quarto. Vamos, que já faz 10 minutos que estamos atrasados. E isso é uma coisa que, como família, a gente tenta praticar muito de ser sempre pontuais. Os espanhóis não são pontuais. Não são nada não pontuais. São. E assim, aqui, nada pontuais. Nada pontuais, né? E a gente
tenta ser pontuais também, mesmo eles não sendo pontuais. E às vezes a gente sofre com isso, né? E brasileiro também não é. Sabe aquela coisa de brasileiro de marcou aniversário 1 da tarde, você pode chegar às 2 tranquilamente? Aqui na Espanha é a mesma coisa. Porque se você chegar na hora marcada do aniversário, você vai ser o primeiro e vai ficar aquela coisa constrangedora lá, às vezes nem o aniversariante tá pronto, né? E nesse encontro foi legal isso. Essa naturalidade da pontualidade foi algo tão gostoso, gente, tão gostoso. Eu queria tanto viver isso por mais tempo, sabe? Mas foi essa experiência. Também tive a experiência de conhecer um pouquinho a região. A gente foi pra um castelo que ficava 1 hora de carro lá de onde a gente se encontrou, que é o castelo de Wartburg, né? Que fica ao norte de Frankfurt, 2 horas ao norte de Frankfurt, que foi o castelo onde Lutero se escondeu por 10 meses. Eu até dei uma informação errada no meu Instagram. Você falou 11, Eu né? falei 11 meses, mas na verdade ele se escondeu por 10 meses, mas durante 11 semanas ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Eu achava que ele tinha traduzido por 11 meses, não foram 10 meses, mas trabalhou durante 11 semanas traduzindo todo o Novo Testamento para o alemão, porque naquela época a Bíblia era controlada, digamos assim, por uma elite, né, que só os que conseguiam ler nos originais, ou no grego, ou no latim, em que ela estava disponível, que detinham o poder para poder passar isso, né, para os leigos, enfim. E Lutero lutava pela popularização da Bíblia e durante esse tempo ele traduziu o Novo Testamento. Inclusive, essa tradução dele foi meio que definidora para o idioma alemão moderno. Então, o alemão que é falado, escrito, foi meio que definido por Lutero nessa época, como o Miguel de Cervantes definiu o espanhol que a gente fala hoje e tal. Então, assim, em cada idioma parece que teve alguém e coincidiu, né, com a criação da prensa, né, que possibilitou a fabricação de cópias de livros e tudo. Então, parece que cada idioma teve um cara, assim, que foi o que definiu. A partir de agora, esse que é o idioma que vai ser escrito, falado. E Lutero foi essa pessoa. E ele ficou preso nesse castelo. A gente foi lá, a gente viu a sala onde ele ficou... Preso não, né, mas escondido. Isso que eu falei, ele não ficou preso. Ele tava lá por livre e espontânea vontade. Não, mas ele ficou escondido como um cavaleiro, né, disfarçado de cavaleiro, porque ele estava sendo perseguido pelo imperador alemão da época, por causa de suas ideias revolucionárias, que trouxeram a reforma protestante, né, então vocês que conhecem a história sabem de que época eu estou falando lá, dos anos 1500 mais ou menos, que coincide também com a chegada ao Brasil pelos portugueses. E nesse castelo a gente foi lá na salinha em que ele estava e tal, tem a cadeira em que ele sentava, a mesa. E assim, uma coisa interessante a falar sobre nós que estamos aqui, né, na Europa e podemos visitar esses castelos eles foram muito modificados durante a história, né? A gente não consegue exatamente chegar naquele momento e imaginar como eram, porque assim, são séculos e séculos que se passaram, existem fases diferentes. Esse castelo, inclusive, ele é conectado com outros castelos, fazem parte de um único castelo, mas são épocas diferentes e tal. Ele é bem... cores diferentes, madeiras diferentes, pedras diferentes, sim, né? Mas essa sala, dizem que ela está o máximo original possível, ela realmente foi conservada, então isso realmente cadeirinha dura de madeira, sentadinha ali, gente. Mesinha rústica, parede. Pobre do ciático do Lutero. Então, isso foi muito legal, fez parte dessa grande experiência que eu tive aí na semana passada. E a esposinha aqui vivendo a sua experiência sem o marido, Foi uma aventura eu estar aqui, porque eu quis muito passar meu aniversário com os espanhóis também. E eu também recebi uma surpresa muito fofa dos brasileiros que moram aqui. Então, já encheu bastante meu coração. Mas foi bem interessante, né? E aí a gente acaba comentando aqui com vocês no podcast que muitas vezes a gente não consegue ter expressões do nosso dia a dia ou expressões do nosso coração na língua que você está no país, né? Na língua falada do país que você mora. Então aí, pra mim, é sempre um exercício, né? Tem que fazer piada ou falar como eu estou me sentindo, né? Em espanhol. Não é tão natural quanto no português. Mas foi muito legal. Foi muito, muito legal. Muito interessante. E assim, só uma curiosidade que eu almocei com os meninos, passei boa parte... Os meninos dos nossos filhos, né? Os nossos filhos. Passei boa parte com eles. Assisti Harry Potter, porque a gente tem a tradição de assistir um filme do coração. Né? Agora todo aniversário quero assistir Harry Potter aqui em casa. Não, mas no aniversário do 10 a gente assistiu Star Wars. Foi Han Solo que a gente assistiu, não foi nem Star Wars. Então aí, cada aniversário a gente quer assistir um filme que aquece o nosso coração. Então, eu queria assistir Senhor dos Anéis, a versão estendida. Aí ia ser metade do dia. O Dé falou, não, mamãe, é muito longo o filme, vamos deixar pra gente assistir Senhor dos Anéis.
mas outro dia e tal. Com o papai, não, né? Tá certo, tá certo. Aí eu passei a manhã com uma amiga espanhola, almocei com eles, passei a tarde inteira com eles, e à noite eu saí com 2 espanholas pra ter uma aventura de 3 mulheres de 40 anos na cidade maior que tem aqui perto da nossa cidade. E a gente foi lá, e por fim a gente tava no restaurante comendo, eu tava super tranquila comendo, sempre em contato com os meninos, perguntando, e aí, como vocês estão? Como vocês estão? Até que eu olho no meu celular, tinha 3 chamadas não atendidas no meu celular. E aí o meu filho só escreveu, mamãe, volta pra casa, entrou um morcego em casa. Aí eu falei, ai meu Deus, mas eu tô a 40 minutos de casa, sabe? E eu tava lá na Alemanha lendo essas mensagens, né? Porque porque ele escreveu no grupo que a gente tem, tá né? junto. Ele mandou a informação lá e eu lá, e agora? Tem um morcego dentro de casa, né? Eu mostrei pros meus amigos que estavam do lado, eu falei, então, foi uma aventura, foi uma aventura, porque daí eu liguei pra eles falaram, não, a gente pegou a cachorrinha, se trancou no quarto e o morcego tá lá na sala. Falei, não, gente, resolve o morcego e tal. Aí conversei com eles, enfim, deu tudo certo. A gente não sabe se o morcego já saiu, né, de casa. A gente deve estar criando ele como pet por aí, escondido, porque a gente não viu ele saindo, mas ele não apareceu mais, né? Ele apareceu no dia seguinte, voando, enquanto a gente tava tomando café da manhã, ele voou pela casa e tal, a gente deu bom dia, depois ele sumiu, enfim, de novo, e a gente não sabe onde ele tá. Ele tem que sair pra procurar comida, né? Então a gente imagina que ele... Na cozinha voltou, ele não chegou, né? Não, mas desde que você voltou ele não apareceu mais, não né? Não vimos, o morceguinho, nosso amiguinho Batman aqui em casa. E bem quando a gente tá maratonando Batman com os meninos, né? Olha só, coincidência. É verdade. Mas esse negócio que você falou do idioma, Adri, é muito interessante, né? A gente já tá bem imerso no espanhol aqui. E o inglês, eu tenho uma reunião semanal e tal, que eu converso em inglês. Tive essa imersão no inglês lá com eles, mas chegou um momento durante a semana que eu fiquei com saudade de falar espanhol. Porque olha só. Porque eu falei assim, nossa, cara, parece que eu me expresso melhor em espanhol já do que em inglês, né? Então o inglês, ele chega até certo nível, você consegue ter boas conversas e tal, mas eu pensava assim, nossa, eu conseguiria explicar isso tão melhor em espanhol do que eu tô conseguindo em inglês, sabe? E eu nem pensei no português, eu pensei no espanhol, porque é o que tá no mesmo compartimento do cérebro que está o inglês, né? Que é o compartimento de idioma não original meu, diferente do português. E foi interessante esse sentimento de expressar em outra língua, de sentir saudade de conversar em outro idioma que ainda não é o meu nativo. E a gente tem outras perguntinhas aqui também que os nossos ouvintes enviaram. Não vamos falar só da Alemanha e da semana que a gente viveu aqui, mas a gente queria compartilhar um pouquinho. Inclusive, se você quiser ver um pouquinho mais da experiência que eu tive lá, no meu perfil do Instagram tem o destaque lá, Frankfurt, contar um pouquinho ou mostrar umas... Eu virei mais o fotógrafo, assim, né, dos passeios que eu pude fazer. Personal, ó, É o seu perfil pessoal. No pessoal, né, @ Paulinho de Gaspari. No Instagram, eu acabei, assim, brincando muito de tirar foto, né, na oportunidade que eu tive de visitar Frankfurt e os lugares. Então, se você quiser conhecer um pouquinho essa região da Alemanha pelos meus olhos ou pelos olhos do meu celular, da câmera do meu celular, vai lá no destaque que eu tenho lá no meu Instagram. Mas, esposinha, temos aqui algumas perguntas que os nossos ouvintes enviaram que a gente aproveita para responder nessas sessões de caixinha de perguntas. Você tem alguma aqui dessa lista que você queria responder? Tem uma pergunta aqui, qual foi o maior perrengue que vocês passaram na Espanha? Essa do morcego, eu acho que foi um perrenguezinho. O maior, será? Não, talvez que foi o mais não recente, maior, né? mas foi o mais recente. Esse do trem também, né? Contamos. Não, mas pra mim, Mas pra mim, eu acho que o maior perrengue que eu passei na Espanha foi quando eu fui trocar minha carteira de motorista. Essa foi, meu Deus, só de lembrar arrepio, a costela, a espinha e tudo. Entra naquela categoria imigrantes e as burocracias que tem que enfrentar, Não, né? mas gente, foi demais, porque era aquele negócio, né? Eu só podia trocar minha carteira de motorista depois que eu tivesse a minha carteira de identidade da Espanha. Só que quando eu tenho minha carteira de identidade da Espanha, eu tenho 3 meses pra marcar o agendamento pra trocar minha carteira de motorista. Mas o agendamento, ele esgota muito rápido, então ele meio que aparece só de 6 em 6 meses. Então eu tinha que supor uma data de quando eu ia ter minha identidade pra fazer o agendamento. Enfim, pra resumir, eu fui de manhã pra trocar minha carteira de motorista, a hora que eu cheguei na hora de pagar, eu não pude pagar, porque minha conta é conjunta com o Paulinho, e ele falou, não, você tem que pagar em outro banco e em dinheiro, e eu só vou segurar o seu agendamento até 1h da tarde, senão você vai ter que reagendar de novo pra daqui 6 meses. Só que daí, daqui 6 meses, eu não ia poder mais, eu ia perder minha carteira de motorista e eu ia ter que fazer autoescola tudo de novo. Eu falei, não, gente, vamos lá, eu tenho 2 horas pra conseguir pagar isso aqui, eu vou pagar e volto e consigo. Mas aí o cartão não aceitava em lugar nenhum, porque eu tinha levado o cartão que era do Brasil, e não o cartão que era da Espanha. Eu não sei por que eu fiz essa besteira, e não ter levado o cartão certo. Enfim,
foi um perrengue, assim, gigantesco. Eu tive que ligar pra uma amiga minha, que morava em Raém, que tava com a filha doente, tava sem carro, teve que ir de ônibus, me encontrar, tirar dinheiro, pagar. No primeiro banco não funcionou, a gente teve que ir no segundo banco, pegar a táxi. Eu cheguei 5 minutos pra 1h da tarde, faltando 5 minutos pra 1h da tarde. O cara já tinha limpado a mesa dele e já tava indo embora. Mas enfim, eu consegui, graças a Deus. E eu tava aqui em casa, a gente não tinha carro ainda, então eu não tinha como pegar o carro e levar alguma coisa pra você carro, lá. Só tem um ônibus que vai pra Raém por dia, então, enfim, foi você contando aí, eu lembrei, assim, sabe aquela coisa da mente quando começa a trabalhar e você começa a pensar em possibilidades e começa a bater um mini desespero? Foi nessa sexta-feira, porque assim, não é na Espanha, mas é aqui na Europa ainda, né? Eu tive essa semana com a equipe nessa cidadezinha no interior da Alemanha. E o encontro acabou na sexta, meu voo de volta seria no sábado, eu iria passar a noite em Frankfurt e eu voltei dessa cidade do interior para Frankfurt para visitar, para conhecer, para explorar a cidade. Eu falei, eu tô em Frankfurt, nunca estive aqui, vou ter uma tarde e noite para explorar a cidade. Deixei as coisas no hotel em que eu dormiria e saí sozinho, com minha carteira, meu celular e saí andando por Frankfurt. Tem uma zona lá, que é relativamente perto do hotel, que, digamos assim, não é uma zona perigosa para nós que somos do Brasil, a gente pensa uma zona perigosa e tal, mas é uma área um pouquinho mais escura, tem umas pessoas na rua, eu fui abordado por alguém tentando me oferecer droga e tal, não tentando, né, me oferecendo droga e tal, né, e nisso eu saí pra passear. Quando eu tava voltando, eu falei, eu vou passar por aquela zona de novo, e tô indo pro hotel. Começou a me passar pela cabeça a possibilidade de eu ter o meu celular roubado, e eu pensei, se roubarem o meu celular, o que eu faço? Nossa, porque a gente não imprime tickets de avião, né? Não só isso. Eu comecei a tentar lembrar o número do seu celular, eu não conseguia. Ai, amor, que horror. Sério? Não, aí também não. E eu ficava assim, não, porque assim, eu consigo voltar pro hotel, mas o que eu vou fazer no hotel? Hotel, liga pra minha esposa, mas o número da sua esposa? Não sei. E o meu voo é amanhã. Ah, mas eu consigo, o que eu conseguiria no hotel. Você pode escrever no Facebook. Nossa, mas você sabe que eu não pensei nisso? É mesmo. Eu não pensei em chegar no hotel e tentar acessar a internet, entrar no meu e-mail e te mandar um e-mail. Isso é uma coisa que eu poderia fazer. E no e-mail a gente consegue. E conseguiria resolver tudo. Eu só ficava pensando em número de celular e WhatsApp. Eu não sei o número de celular de ninguém, mas olha só o e-mail dá pra se virar. Esperando que você leia um e-mail numa sexta-feira à noite, né? Ou você consegue entrar na lista da Alexa e pedir pra Alexa fazer um lembrete pra mim. Adriana, olha seu e-mail. É verdade! Eu consigo, gente, acessar minha lista da Alexa em qualquer lugar que eu estou. Qualquer lugar. E eu posso criar um lembrete pra 5 horas da tarde pra eu olhar meu e-mail. E aqui no conforto do meu lar, a Alexa grita, Adriana, lembrete, olhar o seu e-mail. Mas será que você ouve... Você tá aqui no quarto, você ouve a Alexa falando lá na sala? Ela fica pitando até eu desligar. Ela não desliga enquanto eu não falo. Ok, vou ler, Alexa. Tá, não, mas Marina, olha só mente... quantas respostas, né? Eu já dei pra você. Obrigado. Mas sabe que na hora do desespero você pensa assim, fala, e agora, o que eu vou fazer, né? Mas, enfim, não precisei passar por esse perrengue e espero nunca precisar passar. Continuei com o meu celular e, assim, é mais aquele medinho mesmo de estar sozinho e, sei lá, não ter pra onde correr e tal, mas no fim... E é muito louco como o celular tá muito ligado, né? Com a nossa segurança. A gente se sente pelado sem celular, inseguro, tudo. Sim. E aí foi a sensação que você sentiu. Sim. Mas assim, não, eu não senti isso o tempo todo. Só a hora que eu tava voltando mesmo, ficou passando pela cabeça, né, as inúmeras possibilidades. Porque daí eu não ia conseguir conversar com o cara do BlaBlaCar do dia seguinte, que tava combinado de me encontrar no aeroporto, né, enfim, todas essas dificuldades que teria, mas é só a mente pessimista mesmo trabalhando quando a gente consegue se virar de outras maneiras. Dri, a Sui Bacelar perguntou aqui, qual música vocês queriam escutar pela primeira vez de novo? Qual música que eu queria escutar pela primeira vez de novo? Nossa, eu gosto tanto de música, eu escuto tantas músicas eu sei. O tempo todo. E é meio sazonal, assim, tem mês que eu escuto muito um tipo de música, depois eu mudo, vou lá e escuto outro tipo de música muito, e aí mudo de novo. Mas sabe uma coisa interessante? É difícil a gente se apaixonar pela música a primeira vez que escuta, não é? Porque assim, você pode achar ela interessante, mas ela vai começar a falar mais com você quanto mais você
ouve, você consegue reconhecer algumas partes dela, a melodia começa a tocar mais no seu coração cada vez que você ouve mais, né? Talvez se a gente ouvisse pela primeira vez uma música que a gente gosta tanto, a gente não ia gostar tanto quanto gosta hoje, né? É bem provável isso. É possível mesmo. Mas eu lembro da sensação que eu ouvi, não foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu prestei atenção na letra da música. A gente tava aqui na Espanha e eu tava com essa sensação de... Eu tento o máximo me envolver em atividades culturais da cidade pra eu conhecer pessoas, pra eu conhecer melhor a cultura das pessoas, conhecer melhor como o espanhol aqui de Linares pensa e tal. Então eu sempre tô futucando e tentando... É uma palavra excelente. Eu sempre tô assim no Instagram e tal, na parte cultural da cidade, pra ver o que eles vão fazer pra eu tentar, de alguma forma, estar imersa nisso também. E assim, os próprios espanhóis daqui dizem que a gente conhece mais do que acontece em Linares do que eles mesmos, porque nós estamos conectados, né? Porque todo espanhol novinho que eu conheço, né? Eles falam, você tem que conhecer tal festival, outro conhecer tal coisa. Aí eu já fui. Inclusive já fui voluntária. E como pode, sabe? Tal. Mas eu tento, né, tá assim. E algumas vezes, assim, é muito difícil de ter amizade ou de ter conversas e tal. E eu lembro de uma sensação que eu estava num dos festivais que eu estava participando e que eu era voluntária, e eu escrevi pro Paulinho falando assim, eu tento me conectar com eles, mas eu não consigo, porque os assuntos são muito diferentes, o tempo de vida é muito diferente, a cosmovisão que eles têm é muito diferente da que eu tenho, desse grupo em específico, tá, gente? Não tô falando das pessoas que moram na minha cidade. Daí eu lembro que eu tava muito sentida, assim, sabe? Porque eu tentava me conectar, tentava estar junto, assim, almoçar junto, mas eu via que eu sempre tava meio que de ladinho, assim, sabe? Quando a bolha vai fechando, e aí você, você escapa, né? E aí você saiu e tal, né? Aí eu lembro nessa que a gente, nesse festival, ia ter uma festa de encerramento, e aí eu falei, acho que eu não vou nessa festa de encerramento, não. Daí, conversando com o Paulinho e tal, eu falei, não, acho que eu vou, fico rapidinho e vou embora, né? Não fico muito tempo lá, não. E aí eu lembro, no caminho, indo pra festa, eu ouvi uma música do Thiago York, e eu não foi a primeira vez que eu ouvi, mas foi a primeira vez que eu prestei atenção na letra da música, e eu lembro que ela falou muito no meu coração, sabe? Que é a música Bilhetes, do Thiago York, e ela fala sobre muito essa questão de recomeçar e tal, de que é difícil recomeçar, e pra mim era isso, de eu tô num outro país pra recomeçar novas amizades, recomeçar, conhecer uma nova cultura e tal, e então foi uma experiência muito transcendental. Exatamente. Olha só que bonito. Que foi dentro do carro. Olha, a gente já falou dessa música aqui algumas vezes, mas ela é muito marcante pra mim, porque eu também lembro da sensação de quando eu notei ela pela primeira vez, que é a Como Nossos Pais, do Belchior, cantada pela Elis Regina. Como ela falou comigo naquele dia que eu ouvi essa música, e foi mais ou menos na época que a gente se conheceu, então quem já conhece a nossa história sabe, mas eu acho que essa era uma música que eu gostaria de ouvir de novo, porque ela tem uma energia, uma força, e a Elis cantando, né, com aquela intensidade, diz tanto e mostra um descontentamento, né, mas um descontentamento ativo, que quer mudar a situação e tal, e eu me encontrei muito naquele momento, ouvindo aquela música, e eu acho que eu gostaria, sim, de um dia poder, um dia não, né, nesse momento utópico aqui, poder ouvi-la pela primeira vez e reparando na intensidade daquelas palavras e, enfim. Nas notas que a Elis alcança, né, é demais. Esqueci de mencionar aqui, quem perguntou sobre o maior perrengue na Espanha foi o Zero Paciência. Olha o Nick aqui. Isso, Zero Paciência. Já passei muitos perrengues da Espanha. O melhor é dar risada dos erros e bola pra frente. Mas a Jade Azaro perguntou aqui, qual a maior saudade boba que vocês sentem daqui? Eu imagino que seja do Brasil, né? Que ela está perguntando. Por quê? Nós temos viagem marcada pro Brasil. Vamos voltar para visitar pela primeira vez em julho desse ano. Chegaremos no dia 5 de julho para passar um tempo com amigos e com família. E eu quero saber, e a Jade quer saber, e eu também, esposinha, qual é a saudade mais boba que você tem do Brasil? Mas tem que ser boba. Nossa, eu tenho umas saudades muito bobas, assim, mas é muito boba às vezes. Mas eu acho que a que eu mais tenho de saudade boba, inclusive, ó, eu vou linkar com duas coisas aqui. A primeira é com o tópico anterior, que a gente falou de música, e a próxima é que eu tenho medo com relação às expectativas, né? Porque saudade envolve muita expectativa. Porque se você tem saudade de alguma coisa, você quer matar essa saudade. Você quer viver aquilo de novo, e aí você né? cria uma expectativa com relação a isso, e isso pode ser muito frustrante. Então eu estou trabalhando muito no meu coração com relação à expectativa. Mas já de uma saudade boba que eu tenho, e eu já conversei com minha amiga, é que a gente é muito amigo de um casal lá do Brasil, e a gente amava dançar músicas bobas juntos. Ai. E criar passinhos. Então
Então, por exemplo, tem a música do You Can Dance. A gente sempre fazia passinho com essa música. Sempre. Então, a gente cantava música da Spice Girls, a gente cantava música do Queen e tal, e a gente inventava os nossos passinhos e era muito bobo. Era tão bobo que os nossos filhos às vezes apareciam na porta, eles também têm filhos, né? E eu olhava pra gente e falava, olha nossos pais dançando, gente, que vergonha, que vergonha. E ficava nós 4, sabe? O casal de lá, amigo nosso, e eu e Paulinho também. Você vai me colocar nessa mesmo, você vai colocar... Você também fazia os passinhos junto com a gente e tal. E era muito engraçado. A gente dançava e a gente ria muito. E aí eu já mandei mensagem pra ela, falando, ó, já tô indo pro Brasil. Ela falou, eu não quero que você fique em nenhum lugar a não ser na minha casa aqui na minha cidade. Então a gente já reservou a pousada lá com eles. E ela já garantiu a caixa de som. E ela falou, e a gente vai fazer o nosso bailezinho aqui. Pra gente matar a saudade boba que a gente tem de dançar isso é junto com os amigos. lá em Vinhedo, né? Só para os outros amigos que também estão planejando nos receber em casa, não pensem que vamos ficar só nessa casa, mas quando estivermos em Vinhedo, vamos ficar na casa dos nossos amigos. E vamos fazer os nossos passinhos de dança anos 80. Você tá com saudade disso? Tô com saudade. E agora as pessoas me imaginando fazendo passinhos. Eu tenho vídeo. Não precisa imaginar, né? De você cantando a sererê, Mas sabe, gente, o fazer não está atrelado com o saber fazer. Não, né? A gente é super duro dançando. É não, muito você engraçado. não, você sabe requebrar. Eu não. Eu tento, tá? Eu tento porque eu me divirto e tal, mas... Mas a gente se diverte muito, né? Fazer é outra coisa. É uma saudade boba. Porque eu amo gente dançar, ouvir música e sair dançando e tal. Então, tenho saudade boba de dançar, assim, com os meus amigos. Eu vou falar de comida, né? Porque é o que bate aquela saudadezinha, né? Porque tem muito apego sentimental, nostálgico. Comida é mais difícil de decepcionar, né, amor? E tem coisas que a gente consegue comer aqui importando. O tipo de comida que é industrializada, né? Por exemplo, goiabada. Eu já comi goiabada brasileira, importada aqui e tal. Tem algumas coisinhas que dá até pra matar a vontade. Açaí, tem lugares aqui que você paga, né, o preço da saudade, mas você consegue comer um açaizinho e tal. Raramente, aqui na nossa cidade não tem e tal, mas esse tipo de coisa dá. Mas, por exemplo, o pastel do Pastelão em Piracicaba não tem como reproduzir em outro lugar. Não tem como importar aquela fritura gordurosa, aquele pastel inflado com aquelas bolinhas na casca e tal. Por mais que a gente pegue a receita, por mais que a gente consiga fazer... Não é a mesma mas coisa, comer naquele lugar que me remete à infância, quando eu ia com a minha mãe, passava pelo dentista pra trocar os elásticos de aparelho, depois a gente ia pro pastelão, aquele é bem assim, é um bequinho que você entra assim, senta no balcão e pede o Guaraná Antártica com o pastel, isso é só lá que dá pra reproduzir. Então, assim, essa é uma saudadezinha boba, muito afetiva. Não é boba, não. Eu acho que nenhuma saudade de comida é boba, viu? Tá bom. Não, verdade, gente, é verdade. Pois é. Mas assim, eu tinha essa saudade quando eu estava em Vinhedo também, né? Porque quando eu ia pra Piracicaba, eu fazia questão de tentar viver lá, esse momento de novo, comendo lá. E assim, é algo que me remete a bons momentos, boas lembranças e um pastel que eu nunca comi outro igual, né? Eu tenho umas saudades bobas, assim, do tipo... Eu tenho saudade de fazer uma rede com pessoas reais, sabe? O que é uma rede, Uma rede de Pokémon GO, pra você que joga Pokémon GO. Tem Pokémons que são muito difíceis de pegar e precisa de mais de uma pessoa. Só que desde a pandemia, o Pokémon GO, ele criou os passes à distância. Então aí, aqui na Espanha, eu só faço rede online, assim, sabe? À distância. Não precisa mais chegar no então, lugar, eu não tô com encontrar a galera, ter grupo de WhatsApp. Mas era legal quando a gente encontrava os malucos nos pontos turísticos de Vinhedo pra fazer rede pessoal. Era uma saudade boba. Saudade boba. Saudade boba. Mas isso nem lá, se a gente estivesse lá, a gente viveria, Não, eles voltaram a fazer rede. Porque depois da pandemia agora, né, o Pokémon GO restringiu os passes à distância. Então precisa ser presencialmente. Muita coisa tem que ser e como presencial. eu ainda faço parte do grupo de Pokémon de Vinhedo, olha só, possivelmente eu farei uma rede presencial. Olha aí. Com pouco de tempo que a gente tem, com tudo que a gente quer fazer, você separaria umas 2 horas do seu dia pra fazer uma rede presencial de Pokémon Go em Vinhedo. Tentando reviver momentos imemoráveis. Tem mais uma pergunta aqui, da Nathalie Minka, e tem 3 pontinhos. Eu não consegui ver o nome completo dela, porque eu só tenho o print da pergunta, da lista de perguntas que a gente pegou no Instagram. Mas ela perguntou pra gente qual foi o livro mais desafiador que vocês já leram. Mas a gente precisaria definir desafiador. O que é desafiador? É verdade. O desafiador é ter paciência
pra conseguir ler um livro chato até o final. Nossa, Isso foi um desafio. Essa trilogia cósmica foi desafiadora. Que mais? Ou um livro, assim, que te desafia, que foi eu acho, difícil, né? de ler porque ele é pesado e mexeu muito com a gente. Ou um livro que realmente fez a gente repensar a nossa vida. Eu acho que ela esteja falando sobre isso. Que fez a gente repensar alguns conceitos, entender coisas por outro ponto de vista. Talvez seja isso que ela esteja querendo dizer, né? O que é um desafiador? Que desafia o nosso pensamento? Desafia a nossa maneira de ver a vida? Pode ser isso, né? Eu acho que é isso. Eu tenho 3 livros em mente. Cara, como você é rápida? Um livro que me desafiou muito foi o livro da Jacira, O Estigma da Cor. Tanto da gente reverberar o que a gente aprendeu com o livro dela, tanto pra gente ensinar pros nossos filhos também. Sempre trago muito pro âmbito aqui da nossa casa, né? Como que a gente vai criar seres humanos que pensem diferente da grande maioria da sociedade ou que façam a diferença da sociedade, né? Isso pra mim é muito desafiador. Mas eu não vou falar muito do livro da Jacira, porque a gente tem um podcast inteiro falando sobre isso também. E na última caixinha de perguntas a gente também falou do livro da Jacira, né? Mas os outros 2 livros, que são muito desafiadores pra mim, o livro da Onda, que a gente também tem um podcast sobre ele. Aliás, os outros 2 livros também tem um podcast literário. Eu não tenho nenhum que eu não tenha feito literário sobre ele pra comentar. Esse livro, A Onda, tem até um filme sobre ele. É um professor nos Estados Unidos que faz um experimento com seus alunos, isso falando sobre o filme. No livro, eu acho que ele tá dentro da Alemanha mesmo. Mas é um experimento que ele faz com a turma de classe dele, falando sobre como funcionou o nazismo naquela época. E assim, o livro são porque os estudantes começam a tirar sarro falando, imagina, se alguém chegasse com essas ideias hoje em dia aqui do nazismo, ninguém ia comprar essa ideia não e tal. E aí o professor, ele faz um experimento e todo mundo compra a ideia da sala de aula. Um ou outro não compra a ideia, mas isso me foi muito desafiador porque me tirou muito da zona de conforto de que, puxa, isso pode acontecer hoje, sabe? E me deixou muito assim, um mal-estar muito grande lendo o livro. É um livro muito simples e tal, mas ele trouxe esse desafio. Esse é o Literário 42, a gente fez em abril de 2022. Você pode ouvir lá os nossos comentários sobre esse livro, A Onda, do Todd Strasser. Mas o livro que me tirou muito da zona de conforto, e ele me tira muito, é o livro Deus Pródigo, do Tim Keller, porque eu sempre, quando lia na Bíblia a questão da parábola do filho pródigo, eu achava que essa parábola do filho pródigo, esse livro, essa estrutura, essa narrativa da Bíblia, era pra falar sobre os cristãos que estão longe e pra voltar pra igreja. Era isso. Então, como eu não me enquadrava dentro disso, eu estava super confortável, mas com a leitura do Deus Pródigo, do Tim Keller, eu falei, caramba, a gente é o irmão mais velho e que precisa muito voltar pra Deus. Então, esse livro realmente me tirou do conforto quando eu li, e toda vez que eu penso nele, eu falo, caramba, eu sou muito, muito filho mais velho, e preciso tanto quanto, né, o filho mais novo voltar pra Deus. Eu concordo com esses 3 que você citou, pra mim também foram desafiadores. Eu só queria acrescentar mais um, que foi o mais novo que lançamos no literário, Capitães da Areia, do Jorge Amado. E porque ele foi desafiador, a gente comenta lá. Inclusive, se você não ouviu, recomendo fortemente, ficou um programa sensacional, modéstia à parte, mas a nossa conversa foi tão legal, que merece você ouvi-la lá no literário do mês passado. Mas ele foi desafiador porque realmente foi difícil de ler algumas partes. A gente comentou isso lá, de como teve partes que, assim, incomodaram muito, de ver a realidade, como ela pode ser, como ela é, e saber que às vezes a gente faz vistas grossas pra essa realidade, ignora, sabendo que ela está acontecendo. Enfim, foi difícil passar algumas partes desse livro, foi desafiadora, e às vezes a gente fecha muito os olhos e fecha as portas pra ver a realidade, pra enxergar a realidade, pra observar o que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente tá confortável na nossa vida, no dia a dia, as coisas estão funcionando nos trancos e barrancos, mas funcionam. Mas quando a gente começa a olhar um pouquinho pro lado, começa a ver a realidade de outras pessoas, e isso começa a mexer com a gente, isso não é confortável, né? E ler esse livro faz isso um pouco com a gente mesmo. Então, o Capitães da Areia, do Jorge Amado, foi um livro desafiador de ler, e voltem lá para ouvir o nosso literário e acompanhem nossos literários, né, gente? Eu ia comentar isso, que todo livro do literário deixa um pouco, né, na nossa vida. O outro não deixa tantas marcas, né? Marcas engraçadas, talvez, como o do elefante nunca esquece, da Agatha Christie. A gente nunca esquece.
esquece Não, também. todas marcaram de alguma maneira, porque a gente gravou um episódio sobre isso. Então fez a gente pensar mais sobre aquilo. Então são livros que marcaram a nossa vida, sem dúvida E é engraçado nenhuma. como a gente fica íntimo, né, do livro. O Paulinho na Alemanha agora mesmo, ele passou na frente da casa do Werther, do Goethe. Do Goethe, que escreveu O Sofrimento do Jovem Werther. E eu falei, olha só, que legal, foi ali que ele escreveu o livro que eu li e tal. Eu achei muito interessante. Como a gente fica íntimo, né? Então o literário, ele sempre acaba deixando, né, essa marcazinha na gente. E a gente curte, né? Inclusive o livro desse mês, eu já estou, assim, criando várias teorias na minha cabeça que eu quero falar no próximo literário. Vamos ver. Semana que vem, então, vamos falar de Eu, Robô, do Asimov. Eu falei que não tinha muito a ver com o livro do Jorge Amado, né? No episódio anterior eu até mencionei. Vamos mudar totalmente de realidade, mas os livros foram escritos na mesma época. Isso é muito interessante. Jorge Amado com sua visão de Brasil, de Bahia, e Asimov com uma visão muito mais futurista e tal. Um contraste muito grande, mas da mentalidade da época. Muito elemento humano aí no livro do Asimov. Sim. Comportamental. É uma leitura, assim, muito interessante. Foram autores contemporâneos e a gente vai comentar sobre isso na semana que vem. Você não precisa necessariamente ter lido o livro para ouvir nossos comentários. Pode ser também para você saber mais sobre aquele livro, às vezes despertar um interesse para depois poder ler sobre ele. Então recomendo você ouvir os episódios, inclusive de livros que você ainda não leu. É bem legal. Acompanhe a gente no Literário. A gente curte muito esse nosso filhinho aí dentro do podcast Irmãos.com. O Literário assim é bem como a gente curte muito verdade. também o Jetlag, que é outra série fixa que temos aqui dentro, sempre com entrevistas muito legais que eu recomendo vocês ouvirem. Conhecendo gente com histórias incríveis em tudo quanto é lugar do mundo, culturas né? diferentes. A gente ama essa coisa de cultura, gente. Essa viagem minha pra Alemanha foi muito legal por causa disso, porque eu tava com gente de diferentes culturas, aprendendo deles, sabe? Todo momento em volta da mesa, assim, a gente tava um conhecendo sobre a cultura do outro, vendo as peculiaridades. São pessoas que já estão acostumadas, né, com essa variação de culturas. Muitas delas já viveram, inclusive, no leste asiático e tal. Então tem esse mundo, essa mente mais expandida, e essa expansão de mente é tão importante pra gente entender melhor a humanidade, pra gente entender melhor o momento que nós estamos vivendo, a nossa história, mas também o que vivemos hoje. Então o Jetlag abre muito a nossa mente com relação a isso. Eu recomendo muito que vocês nos escutem por lá. Mas é isso, né, Dri? De tempos em tempos a gente volta aqui com essa nossa conversinha mais íntima com nossos ouvintes. Se vocês tiverem perguntas, mandem nos comentários desse programa no Instagram, tá? Pode ser um lugar legal. Então a gente posta esse programa no Instagram. Você pode enviar perguntas para a próxima caixinha de perguntas que a gente pode fazer por aqui. Você também pode comentar nos nossos episódios do Spotify, e eu prometi já uma vez que uma hora nós iríamos ler alguns comentários anteriores. Tem muitos comentários. Você aprovou todos esses comentários já? Sim, aqui ó, no Disciplinas e Castigos da Educação Infantil, episódio 593, tivemos alguns comentários muito interessantes aqui. Eu fiquei muito feliz que muita gente concordou com a nossa conversa lá, né? A Lilian Pacheco, por exemplo, escreveu: mais um episódio fenomenal e mais um que fala exatamente sobre o que tenho conversado com Deus. Obrigada. Aliás, ouvinte mais nova do que o site aqui. Olha isso. O site que, inclusive, acaba de completar 26 anos, viu? Olha isso, é verdade. Ontem, não foi? Anteontem. Anteontem. Completou verdade. 26 anos no ar. O podcast tem 18, mas o site já tem 26, tá? Ó, o Mano Celo comentou aqui: os De Gaspari são os pais do podcast BR e desde 2006 continuam relevantes e com um timing pontual. São os melhores e sempre me fazem refletir pra melhor. Oro por eles ao final dos episódios. Graças. Ai, que fofo, mano. O Mano Celo. Muito bom, Mano Celo. E assim, vocês comentando, a gente lê. Eu leio todos os comentários, tá? Então, comentando aqui, vocês serão lidos por nós, e alguns a gente pode ler até no próximo episódio, né? Ó, a Asp Teixeira comentou: meus filhos já são adultos e infelizmente eu segui o exemplo que tive dos meus pais. Ainda bem que hoje temos muitos conhecimentos e evolução. Vamos disseminar isso. É isso aí, Asp Teixeira. Obrigado por comentar. Todos vocês que comentaram aqui, muito gostoso ler seus comentários. E eu tenho um comentário agora para aprovar do Jetlag. Vamos ver se a gente vai aprovar. A Vivi Ghiseline comentou aqui: Marcos e Natália, muitas gracias por compartilhar com nós outros. Comentou em espanhol aqui, porque o episódio da semana passada foi do brasileiro e da Argentina aqui na Espanha. E eu tô aprovando. Publica aí. Eu tô aprovando nesse momento o comentário feito há 1 hora da Vivi Ghiseline. Não sei se é brasileira ou não, mas ela ouviu o nosso episódio aqui. Então é isso, gente. Vocês podem comentar por aqui, podem comentar no YouTube.
YouTube também, irmãos.com/YouTube. Pode comentar na cabine. Na cabine, se você for participante da cabine. Como é que faz pra ser participante da cabine, Você Pozinha? pode fazer, é muito fácil. Se você tiver dúvida, você pode perguntar pra gente no Instagram. Mas é só entrar em irmãos.com/cabine e tornar um parceiro tchutchuco financeiro nosso. Olha só, pra apoiar esse ministério, apoiar esse projeto, irmãos.com, que há tantos anos já está aí, né, amor? E apoiar também muitos anos. nosso querido Chico Gabriel, que é nosso editor oficial Olha agora aí, do podcast Chico. Irmãos.com. E com a contribuição de vocês, a gente pode também pagar um editor e aliviar um pouco a nossa carga semanal aqui para poder investir mais nas outras frentes em que a gente está participando, entre elas a OMF, que eu já mencionei aqui, que é essa missão voltada para o leste asiático, a nossa igreja, onde estamos muito envolvidos, enfim, tem muitas maneiras de fazer parte de tantas coisas que estamos fazendo aqui na Espanha, no nosso ministério online, tudo que temos essa grande oportunidade e privilégio de participar. E o povo tá pedindo pra gente gravar em espanhol, hein, marido? Eu acho Tá que a gente pedindo? podia... Tá pedindo, o povo tá pedindo, tá Que povo pedindo. tá pedindo? O povo daqui? Pessoal, me comenta no meu Instagram. O pessoal te para na rua. O pessoal me para na rua e fala, olha, Adriana, quando tu vai... Não, mas agora é muito sério. Do meu grupo de inglês, eles entraram no meu perfil e falaram, eu vi que você tá sempre no microfone falando umas coisas que eu não entendo nada. Quando você vai começar a falar a nossa língua, afinal você mora aqui. Olha aí, eu acho que vale a pena a gente fazer um piloto curtinho aí, falando em Vamos espanhol. fazer um hermanos.com. Hermanos.com. Que já existe, obviamente, e não é nosso. Claro, por supuesto, sim. Temos que ter outro podcast. Não, a aqui gente em vai Israel. ensinar eles a falar irmãos.com. Irmãos. Muito bom, gente. Obrigado pela companhia de sempre. Espero que vocês tenham gostado desse episódio mais próximo aqui de conversa mais íntima, contando um pouquinho do que nós estamos vivendo por aqui. Mas semana que vem voltam nossos episódios regulares. Tem literário aqui pra você acompanhar a nossa experiência de leitura de Asimov. Olha lá. Tem muitos... Precisa assistir o filme do Will Smith antes ou não? Não precisa. Mesmo porque é só uma inspiração, né, no livro. Mas ele fala da primeira e da segunda e da terceira vez. Não, né? mas isso faz Do parte de Asimov. toda a obra do Asimov. Isso é verdade. Mas a gente se vê, então, se encontra semana que vem. Nos encontramos também nas redes sociais, aguardamos seus comentários e aguardamos o seu apoio lá na cabine irmãos.com. Escolhendo uma maneira de participar, você vai ser convidado para participar também da cabine no Telegram, que é onde a gente conversa com nossos ouvintes com muito mais proximidade do que os outros lugares das redes sociais. Siga a Adri no Instagram, @DriDeGasperi, e me siga também para ver quando surgirem essas aventuras aí de viagens. Eu sempre vou compartilhar um pouquinho, porque afinal, né, não dá para viver sozinho esse tipo de experiência. E daqui a pouco a gente vai pro Brasil, você pode acompanhar a nossa viagem vamos também. comentar um olha aí. pouquinho lá também, tá bom, gente? E você não precisa assistir o filme do Will Smith pra acompanhar o literário, mas seria muito legal se você assistisse Exterminador do Futuro, né, amor? Porque Esse não tem sim. nada a ver com as leis das imóveis. Enfim, eu vou comentar. Do nada. A gente fala isso na semana que vem. Eu então. vou comentar isso semana que vem, seguro. Valeu, gente. Beijo pra todos.